As 10 principais cidades fantasmas da América ainda habitadas. As cidades fantasmas evocam imagens de edifícios completamente abandonados, ruas desertas e isolamento completo, mas nem sempre é esse o caso. Algumas cidades fantasmas ainda resistem ou tentam voltar a ser como eram. Aqui estão algumas das cidades abandonadas da América que alguns ainda chamam de lar. 10. Good Springs, Nevada. Nevada e Califórnia estão cheias de cidades fantasmas. Durante a corrida do ouro de meados do século XIX e início do século XX, as antigas cidades em expansão da mineração, muitas vezes fechavam rapidamente. A maioria são parques estaduais ou historicamente protegidos e, portanto, desabitados. 9. Thomann, Virgínia Ocidental. Como a maioria das cidades fantasmas, Thomann tem uma coisa que mantém seus moradores vivos durante anos. A estação ferroviária de Thomann criou um enorme boom em viagens e comércio na região anteriormente isolada. Para acomodá-los, o Dunglin Hotel, que proibia beber para seus aproximadamente 200 cidadãos, foi construído do outro lado do rio, em Thomann. 8. Banaki, Montana. Antes de Montana se tornar um estado dos Estados Unidos da América, era o lar da tribo indígena Banaki, daí o nome. Em 1892, ouro foi descoberto nas proximidades e, naturalmente, Banaki tornou-se um local ideal. Na verdade, foi a capital do território de Montana por 2 anos. Invernos rigorosos, crime e isolamento devastaram Banaki no século XX. 12 pessoas ainda estão vivas. 7. Rodney, Mississippi. Esta pacata cidade estava a apenas 3 votos de se tornar a capital do estado. Mesmo antes disso, a geografia da área tornava ideal para atrair nativos americanos para o outro lado do rio Mississippi e, eventualmente, para o comércio de barcos. Na década de 1830, Rodney teve a primeira casa de ópera do estado e muitas lojas e restaurantes. 6. Chanico, Oregon. Esta antiga capital mundial da lã foi designada pela primeira vez como cidade fantasma, na exposição do centenário de Oregon de 1959, mas sua população em 2020 é de apenas 30 pessoas. Na década de 1960, quando a ferrovia Oregon estabeleceu rotas mais diretas para as principais cidades, a área perdeu negócios e Chanico ficou isolada. 5. Jerome, Arizona. Pode ser triste ler sobre todos esses pequenos lugares que foram esquecidos ou abandonados ao longo dos anos. Aqui está um que quase teve esse destino, mas desde então cresceu em tamanho. Jerome, Arizona, tinha uma mina de cobre no final de 1800 e uma população de mais de 10.000 habitantes. Tal como acontece com a maioria das cidades fantasmas, quando os recursos minerais acabam, o mesmo acontece com os residentes. 4. Cairo, Illinois. Localizado na confluência dos rios Ohio e Mississippi, Cairo, Illinois, tem uma história rica que você não esperaria de um lugar no centro-oeste. Ulysses S. Grant estabeleceu uma estação da Guerra Civil no Cairo em 1862, e desde então até 1920 a população continuou a crescer rapidamente. Ao longo dos anos, os 2 rios fizeram da cidade um porto de muito sucesso para o comércio e o comércio por navios a vapor. No seu auge, o Cairo tinha uma população de mais de 15.000 habitantes. 3. Monroe, Nebraska. Ao contrário de muitas outras cidades desta lista, Monroe sempre foi pequena. A população, que atingiu o pico de 150 em 1930, caiu agora para apenas 1. Você tem razão, apenas uma pessoa mora lá. Rudy e Elsie Euler moraram em Monroe em 2000, mas quando Rudy morreu em 2004, Elsie decidiu ficar. Ser o único morador significa que ele é prefeito, bibliotecário, secretário e tudo o que a cidade precisa. 2. Centralia, Pennsylvania. A cidade menos populosa de Centralia existe por um bom motivo. Isso ocorre porque ficar muito tempo pode ser prejudicial à saúde.
Em 1961, um incêndio eclodiu em um aterro próximo e acabou se espalhando para uma mina subterrânea de carvão. Os 1.500 residentes não sabiam que havia algo de errado até 1979, quando foi descoberto que as temperaturas nos tanques subterrâneos de gás eram muito mais altas do que o inicialmente esperado. Gary, Indiana. Tal como o Cairo, Gary não é tecnicamente uma cidade fantasma, mas está a tornar-se uma. Na verdade, é a 9ª maior cidade de Indiana, e tem uma população de quase 70 mil habitantes. Isso pode parecer muito, mas compare com o pico de população da cidade de 176 mil habitantes em 1960. Por que a população diminuiu 60%? Bem, há muitas coisas. Galway era uma cidade mágica logo depois da fronteira com Chicago no início do século XX. Gostou do nosso conteúdo? Deixe nos comentários o que você achou e compartilha com os seus amigos.